Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Desconhecido. Sou Daniel Prado, host desse podcast. Vou apresentar aqui meu amigo João, que é host também do podcast. Fala aí, pessoal. A gente tá aqui gravando mais um episódio de podcast. E vamos ver. Vamos lá, estamos com a figura ilustre hoje. Muito ilustre. Anderson Almeida. Trouxemos ele aqui. Muito o homem ilustre. é muito ilustre. Ó, o currículo aqui é intenso, vou ler aqui. O Anderson é bacharel e mestre em ensino da matemática pela UFRJ, professor de matemática de um dos maiores colégios do Rio de Janeiro, estudante de nutrição pela Unigran Rio e corredor maratonista. Faltou mais alguma coisa? É, mais ou menos isso, né? Mais ou menos. E, pô, aquela velha história. A gente faz de tudo, mas nem tudo a gente tem que ser muito bom, né? Então, Perfeito. Anderson, obrigado pela participação. pô, eu que agradeço, cara. Seguinte, a gente vai dividir um pouco sobre matemática, a gente Sim, vai falar sim. também sobre a transição, a questão de saúde e bem-estar, que é o que tornou também Sim. a sua vida aí, houve essa mudança. Eu queria começar, a primeira pergunta é, como é que surgiu o amor pela matemática para você hoje ser professor? Pergunta boa, cara. Pergunta boa. Porque assim, a gente sabe que estudar é algo bem complexo e que demanda tempo, dedicação mesmo. E eu vou voltar um pouco tempo atrás. Hoje eu tô com 37 anos, apesar de não parecer, né? Novinho, Muito novinho. Tô com 37, mas essa história começa lá há 20 anos atrás, com 17 anos. Né? Eu tava começando aquela fase, né, de preparação para escolher uma carreira. E aí eu tava perdidaço, tava no terceiro ano e resolvi fazer um pré-militar. Olha só, né? Pra gente ver como é que as coisas mudam e do nada a vida dá uma guinada e a gente às vezes se acha numa profissão que a gente nem imaginava. Eu nunca imaginei ser professor de matemática na vida, assim, tipo, na minha fase infância e adolescência. Certo. Mas vindo de Caxias, né? Sou de Caxias. Então, vindo de Caxias, não tinha muito horizonte, sabe? A gente não tinha muito exemplos. Por exemplo, aqui na Zona Sul, onde eu dou aula, eu vejo que a galera tem muito exemplo do tipo, pô, o meu pai é médico, o meu pai é engenheiro, Geralmente vem de família, né? tá ligado? Vem de família. E lá, pô, em anos 2000, começo dos anos 2000, não tinha muito isso ainda, né? Hoje em dia até tem muito, porque com a internet, né? Tudo meio que ficou mais acessível. Mas a gente não tinha muito acesso, então eu sou filho de um cobrador de ônibus e de uma mãe funcionária pública. Então, pô, assim, graças a Deus, com muito trabalho, minha mãe conseguiu me colocar onde eu tô hoje. Agradeço muito a minha família, né? Inclusive, família é nossa base. E aí, contando a história, eu tava lá no meu terceiro ano e resolvi fazer uma turma preparatória em Miita. E foi o ano que realmente eu comecei a estudar matemática. E aí a matemática entrou na minha vida ali. Eu comecei e não consegui parar mais. Por quê? Porque quando eu me deparei tendo domínio, né, sobre uma disciplina, sobre uma ciência, que a maioria das pessoas, a grande maioria, né, acho que se a gente for ver, a grande maioria assim, tem horror à matemática. E aí quando eu me vi tendo domínio sobre aquilo, eu falei, cara, eu não posso perder isso, isso é um tesouro. Sim. Né? Há um tempo atrás, muito tempo atrás, o conhecimento ainda era muito valorizado. Né? Hoje em dia, assim, o conhecimento não é tão valorizado. O dinheiro é mais valorizado que o conhecimento. E aí eu me dei conta que, pô, cara, eu tenho um tesouro aqui, que é a matemática. E por incrível que pareça, ainda assim eu não pensei em fazer faculdade de matemática. Como é que eu desisti, né? E aí que entra mais uma parte curiosa. Eu queria ser militar, e aí fiz prova, passei até pré-ar, passei pré-fon naquele ano, mas eu queria a AFA, Academia da Força Aérea. E aí eu lembro que tinha prova de português, matemática, física e inglês. E aí nesse ano eu estudei tanta matemática, que eu deixei de estudar inglês, tá ligado? Porque português eu falei, tranquilo, português vai ser na veia, tipo, normal. Português, vamos lá. E consegui passar. A física eu estudei muito também, porque era matemática e física direto. Mas o inglês eu falei, inglês não é pra mim, né? Só que eu esqueci que pra passar na prova eu precisava do inglês, mas eu contava, né, que eu ia conseguir acertar o mínimo, ia mandar bem nas outras e, pum, ia passar. Não deu certo. Rodei, não passei na AFA, me desestimulei e falei, também não quero mais ser militar. E aí chegou, né, eu já tava com 16 para 17, né, que eu faço em agosto.
E aí chegou a fase de quê? Alistamento. No ano que a gente faz 18, Certo. né, a gente tem que, Tem que ir se se alistar. E aí eu já tinha me formado no ensino médio, ia fazer mais um ano de cursinho para tentar a AFA de novo. Eis que eu me deparo com a chance de ser militar. Só que eu já tinha desistido de ser militar. Por militar de alguma outra força. Eu queria ser, queria a AFA mesmo. Certo. Ia fazer mais um ano de cursinho para tentar a AFA, era exclusivamente a AFA. Só que com esse alistamento, corria risco de eu entrar pro militarismo, né, ali como pé preto, nada contra, sim, acho que é até super válido, só que eu não queria, eu queria a AFA. Pra quem tá estudando, Pra quem tá estudando, né, meio que um regresso, né? você quer, tipo, almeja alguma coisa, você quer aquilo, né. E aí eu pensei, pô, o que eu vou fazer? Eu vou entrar numa faculdade qualquer, só para poder ter essa garantia que eu não vou servir, porque naquela época tinha isso, né, de você estar na faculdade, você conseguia liberação do serviço militar. Aí eu falei, pô, tranquilo, vou fazer isso. Aí que faculdade eu fiz? Matemática. Matemática. Aí eu me inscrevi na Unigran Rio, assim, de cabeçada do nada, porque era um vestibular tranquilo, né, para matemática, pô. Tava concorrendo com 5 pessoas, talvez. 50 vagas, 5 candidatos. Aí eu pensei, pô, vou fazer isso, vou passar e vou apresentar lá no dia do alistamento. E aí foi isso que eu fiz. Eu peguei, passei, entrei. Aí cursei tipo, o primeiro período, né? Porque o alistamento rola no começo do ano, assim, março, Acho que vai mais até ou abril, menos. né? Aí Isso, abril, janeiro até abril. né? E aí depois a apresentação, que era lá no Rei, ia rolar só lá perto de junho, por aí, meio do ano. Então tinha 6 meses, já que eu tava, né, ali na faculdade, falei, vou cursar. Pô, pra quê? Desisti de fazer cursinho e entrei na faculdade mesmo. Tá ligado? Uma coisa que eu entrei pra me livrar de um serviço que eu não queria, né? Certo. Eu queria outra coisa. Acabou que me levou onde eu tô até hoje, graças a Deus. Eu tenho... Agora, Anderson, dentro dessa mesma pergunta, Ah, porque assim, existe uma estigma, né, em relação a professores de matemática. sim. E você foge totalmente do contexto. Você falou sobre a questão do amor à matemática. Você acha que tem muito isso? Porque assim, você conhece como foram seus professores de matemática e você é totalmente diferente um pouco diferente. nesse Hoje sentido. em dia, a galera Já tem tá... mais o meu estereótipo, Porque né? tem um estereótipo A gente- de sim, como é o sim, professor sim, de sim. matemática e você é totalmente diferente. Quando eu comecei a dar aula, em 2008, a gente, tipo assim, eu ainda peguei essa leva que se assustava. Ué, você é professor de matemática? Tá ligado? E é muito doido, né? Porque a gente imagina, sei lá, um senhor ou uma Sim. senhora, Tem um tipo de roupa. sabe? Bem tradicional. Sim. Né? E meu estilo é esse, assim, cara. Eu tô sempre assim. É bem sabe? diferente. Se eu pudesse, eu dava aula, sei lá, de chinelo, sabe qual é? Eu tô sempre largado. Esse é meu estilo, mas assim, a gente, né, sofre um pouco porque realmente eu lembro de algumas aulas que, quando eu comecei, né, a gente substituía muito. Então, por exemplo, a gente entrava em turmas de cursos com 80 pessoas para dar aula, e aí os alunos olhavam assim, imagina, eu com, sei lá, 22 anos, entrando numa turma de curso com 80 pessoas, a galera olha, levanta e vai embora, filho. Acha que você não sabe, Acha que não eu não sei saberia dar matemática. aula, né? Ah, muito novo, não vai ter Acho que conhecimento. eu não sei matemática, porque eu não tenho cara de que sei matemática, sabe qual é? Tipo, Já pô, rola um leve, não vou dizer preconceito, mas é um pré-conceito, né? Você Sim. meio que analisa a pessoa pelo que ela está apresentando ali visualmente e já conclui que ela não é boa em matemática, etc. Isso acontece muito hoje em dia ainda com as professoras. Isso é, tipo, assim, infelizmente, né? A gente está lutando aí nesse processo de... Eu vou te falar, eu nunca olhei nesse igualdade, sentido. mas- Eu nunca olhei nesse sentido de Sim. preconceito. Mas eu sempre vi assim, poxa, o Anderson é aquele estilo carioca, malandro e tal. E aí, professor de matemática, você enxerga, é um professor de matemática, ele vai estar com a camisa polo, ou uma camisa social, manga Sim, curta, camisa por dentro da calça, esse tipo Copinho de de coisa. café na mão. É, Na nossa época, É lá totalmente atrás, que vocês diferente. pegaram, né? Essa época lá dos anos 90, se bobear, o cara tá até com um cigarrinho no É. dedo, tá ligado? dando aula, um monte de aula, criança. As crianças, os caras com cigarrinho, tipo assim, É. meio que, né? Barrigudinho, Isso. pá, Sempre tem um negócio desse. carequinha, tipo nerdzão mesmo, né? Era uma Mas- situação realmente gerava isso. Mas Não, e eu costumo brincar, né, que assim,
modéstia à parte, né? É muito difícil encontrar pessoas bonitas e inteligentes. Entendi. E, Aí, assim, no desculpa, seu né? caso, casou. Tô de sacanagem, tô brincando. Não, que isso, pô. E em relação a dar aula, que você falou sobre dar aula em cursinho, você já começou dando aula diretamente nesse colégio ou você Não. foi progredindo? Como é que foi essa... Foi assim. Na verdade, quando eu tava na faculdade, né? A gente faz estágio, e aí eu era estagiário e acompanhava aulas, né? Porque assim, a faculdade de matemática eu fiz no Gran Rio primeiro. Uhum. Eu tinha tudo planejado assim, tipo, eu queria terminar a faculdade o mais rápido possível. Eu até ia fazer o ERJ na época, para tentar uma pública e tal, mas a faculdade naquela época era muito tranquilo de pagar, e minha mãe também fechou muito comigo, por isso que eu, pô, tudo, né, em relação ao estudo, ela sempre bancou, não só estudo, né, minha mãe é braba. E aí, a gente conseguia pagar, porque eu também já estava dando aula particular, tá ligado? E era muito tranquilo, a mensalidade era muito baixinha, era quase o mesmo preço do que a gente pagava, o que ela pagava no colégio, tá ligado? Certo. Então, para ela foi tranquilo também. E eram 3 anos de faculdade. Aí tu imagina, eu consegui terminar a faculdade em 3 anos, eu só tinha um compromisso de não repetir, tipo, reprovar nada, nenhuma matéria, para poder terminar tudo em 3 anos. Com 20 já tava Com 20 eu já tava formado. ali, 20 e 21, terminei com 21, né? Perto de 21. Já tava formado. E aí foi isso, assim, eu fui pro fundão, e daí, quando eu saí da faculdade, eu comecei a procurar monitorias, né? Nessas monitorias que a gente começa a conhecer mais como é que a escola funciona. Porque na faculdade, é isso que eu falei, eu tava me perdendo o fio da meada. Só que na faculdade, a gente acaba vendo muito o professor dando aula nos estágios, né? Uhum. Eu até cheguei a participar, foi até uma professora Fátima. Eu, pô, perdi o contato, infelizmente, mas gente boa pra caramba. Cheguei a dar aula em umas escolas públicas em Caxias, dentro da faculdade, pelo estágio, mas nada assim, que tivesse realmente uma turma minha. Eu só fui pegar uma turma mesmo quando eu fui para essa escola que eu tô até hoje. Em 2009 eu entrei e comecei como monitor, né? Só que logo depois de um ano e pouco, foi 2010, meados de 2010, eu assumi uma turma de dependência. Porque a gente vai pegando assim, né, cara? Sim. Eu acho que o profissional, tipo, ele pode realmente ser jogado na cova dos leões ali e se virar, Uhum. ou então ele vai pegando as manhas de pouquinho em pouquinho. E eu, graças a Deus, tive essa oportunidade. Eu sempre soube que eu queria dar aula, sempre a partir dali, né? A partir da faculdade. Sempre soube que eu queria dar aula e é isso que eu queria, então. Porque nessa empresa que eu tô, tinha outro caminho, tinha o caminho administrativo, né? Sim. Tu trabalhou lá, tu Sim, sabe. sim. Então, tem um caminho administrativo. Mas desde o começo, que eu entrei na monitoria, eu sempre deixei bem claro, ó, quero dar aula, quero dar aula, quero dar aula. E aí, fui até promovido dentro desse caminho administrativo, né? Eu era monitor júnior e ia para monitor pleno. Aí eu falei que eu não queria. Eu não quero. Pode passar para alguém, bota alguém no meu lugar de monitor pleno, porque eu não quero essa promoção, eu quero dar aula, eu quero virar professor. E aí peguei essa turma de dependência que tinha, sei lá, 5 alunos. Só que tem uma curiosidade, né? Essa turma de dependência era em Niterói. Então, tu saía de De Caxias pra para Niterói Pra dar para aula dar pra 2 tempos. 2 tempos a 5 Caramba. pessoas. 5 pessoas. Mas eu já fazia isso antes. Na verdade, pra tu ver como é que as coisas são interessantes da vida da gente, a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Eu não comecei direto nessa escola. Eu comecei numa outra escola em Niterói também. Niterói acabou que juntou muita coisa boa na minha vida e me ajudou bastante. Mas eu comecei lá em Niterói, como monitor. Essa escola em Niterói, os donos eram professores meus na época que eu estudava lá em Caxias, no ensino médio. Então eu mantive um contato e consegui entrar lá como monitor. E aí fiquei nessa escola. Só que, cara, se eu te falar quanto que eu ganhava, é bizarro, assim, tipo... Não se ver pagava. que realmente... Não sei, mas era o que tinha, mano. Tinha que ir porque eu ganhava R$ 300 por mês pra ir 2 dias na semana. Só que sem vale transporte, sem vale refeição, sem nada. R$ 300. 2 dias na semana. Eu saindo de Caxias e A gente tá indo falando pra isso lá. em que ano? 2008. 2008. É. 2008.
que eu entrei na faculdade em 2005, se eu não me engano. Uhum. Aí terminei. Logo que eu terminei, eu já tava basicamente empregado. Eu não tinha nem carteira assinada em nada, né? Esse lugar, tipo assim, era realmente uma experiência. Os caras me ofereceram uma experiência. E eu aceitei totalmente, pô. Não fazia nada, pô. É. Eu dava aula particular. Pô, o que que é? Eu vou sair daqui, mesmo que eu estivesse pagando, tá ligado? Pra trabalhar. Eu tinha que aproveitar essa oportunidade, que eram 2 dias na semana. E depois eu consegui desenrolar, peguei uma vertical de um dia só. Uhum. E aí ficou mais suave. Mas eu tinha que custear minha passagem, custear o Alimentação almoço. lá. E assim vai. E aí, beleza. Só que nessa escola, eu lembro até hoje, eu tava na monitoria lá, sentadão. Tava aí um parceiro, Guilherme. Pô, também perdi o contato do Guilherme. Agora parceiro pra caramba. Geografia. Aí, tava lá sentado, tá, na monitoria. Aí entrou uma outra monitora de português. Falou, pô, vai abrir prova pra tal escola. Aí eu, pô, demorou. E só escutava na televisão, tá ligado? Aham. Porque a escola é grande, Sim, né? sim. E, tipo, só escutava propaganda na televisão. Aí eu, pô, vou fazer. Mas monitoria, sim. Só que ela falou uma coisa, carteira assinada. Eu falei, ô, Aí é outra carteira coisa. assinada? Quero, pô. Uhum. Nunca tive minha carteira É assinada. outra coisa. Tá ligado? Eu com 22, acho, 22 anos, sei lá. Eu, pô, eu quero assinar minha carteira. Tava doido, filho. E, tipo assim, já tava passando da hora. Assinar carteira, tá ligado? Sim, sim. Aí fui, fiz a prova e, pum, passei pra monitoria. Eu lembro, cara, que eu cheguei lá era na Tijuca, onde tinha que ir. Cara, eu olhei e eu fiquei, tipo assim, deslumbrado. Vim trabalhar aqui, mano. A diferença de onde Tinha você estava, ponto, né? mano. Tipo assim, pra tu ver a cabeça, cara. Tinha ponto. Eu botava assim, Era coisa que você não estava acostumado no outro, né? digitava o número do crachá e pum, ok. Aí era o ponto. Eu, caraca, eu não tava acostumado com aquilo. Carteira assinada, ia ganhar 700. Mano, 700 reais Aí. na época, era o salário mínimo, né? Mais do que o dobro. Pô, né? mais do que o dobro, filho. Eu ia ficar milionário, Com pô. certeza. Pô, com 300 reais eu tava, pô, benzão. Demais, é. 700, pô. Ostentando o carrão. Caraca, moleque. Tava, pô, brincando, né? Aí foi isso, entendeu? Foi isso. Aí começou aí. Aham. Aí comecei na monitoria lá. E também tem outra história. Tem tempo aí? pra Tem, contar não, essa tem outra tempo, história? tem tempo. É muita história, cara. Muita Não, história. vambora. Foi, assim, esses meus atrasos, né? Vocês puderam comprovar hoje, né? Porque assim, eu sou muito problemático com o horário. E só que, caraca, o Papai do Céu gosta muito de mim. Não, com mas- certeza. Não, Ele tu gosta muito de mim, consegue. cara. E, cara, tudo É. acaba que acontece Chega na hora. na hora, pô. Não atrasa. Mano, não. E tipo Parece assim, quando que atrasa. eu atraso mesmo. Mas eu atraso pra tudo, cara. Eu atraso pra tudo. É impressionante. Só que eu acho que na cabeça o tempo passa diferente. Pode ser. E até vou fazer um pedido aqui, né? É pra aquela Pode câmera ali, né? pode ser. Fazer um pedido, assim, pra todas as pessoas aí que me conhecem. Pô, gente, me entendam. Porque, cara, eu não faço de propósito, pô. Eu realmente me atraso, O pô. tempo dele é diferente. Seu O tempo meu é tempo é diferente. diferente, mas eu não tô fazendo de propósito, né? Enfim, cara, são 2 coisas sobre essa história lá. Primeira coisa, eu fiz a prova, aí eu recebi uma ligação. Depois o moleque virou amigão meu e tal. Uhum. Matheus, pô, foi até No Limite. Moleque, gente boa pra caramba. Matheus Pires. Ele me ligou uma sexta-feira e falou assim, pô, só que eu não conhecia ninguém, né? Eu não conhecia ninguém lá e tal. Eu só sei que foi ele porque depois eu conheci ele, falou, não, foi eu que te liguei. E aí ele falou assim, pô, cara, parabéns, você passou pra monitoria e tal. Isso foi numa sexta-feira. Aí eu, pô, fiquei felizão, né? Eu falei, pô, mas aí o que eu faço? Ele, não, tu vem aqui segunda-feira. Cara, se eu fizer isso, se eu contar essa história, tomara que o pessoal lá não me demita, porque talvez eles descubram. Mas, enfim. Ele, ó, tu passou, vem aqui, tá aprovado, beleza. Eu falei, tá bom, show. Aonde? Ele me deu o endereço, o horário, eu falei, coisa linda. Domingo à noite, eu tô lá tranquilo em casa e recebo um e-mail. Ô, infelizmente, você não foi aprovado. Lá. Eu falei, como assim, Não cara? faz Eu sentido. recebi uma ligação na sexta falando que eu fui aprovado, agora um e-mail dizendo que eu não fui aprovado. Eu falei, sabia? Ninguém viu esse e-mail. Agora as pessoas talvez até descubram a história. Mas eu tô tanto tempo lá, então acho que não tem como voltar atrás. Ninguém viu esse Não e-mail. tem como. Aí eu falei, quer saber? Vou fingir que esse e-mail não chegou e vou assim mesmo, pô. Fez Porque, certo. pô, já falaram pra eu ir, Sim. mas, cara, tinha um e-mail dizendo pra eu não ir. Aí eu falei, não vou. Aí eu tava marcado lá, não sei que horas que era, acho que era tipo papo de 9 horas da manhã. E aí, como sempre, né, eu organizei tudinho.
Vi como é que eu ia chegar lá de Caxias e tal. Porque, pô, Caxias é fogo porque, mano, tudo em Caxias, pingou uma gota, alagou. Tá ligado? Pô, sei lá, o carro derrapou, é um garrafamento de 50 km. É tipo, é bizarro, né? Aham. Aí eu pensei, falei, bom, vou de trem, caiu desço ali em São Cristóvão e pum, vou andando, suave. Não vou me atrasar ali na Tijuca ali, né? Pô, só que aí eu tava. Eu ficava com a menina, ela falou: não, cara, eu também tenho que ir ali perto, no hospital. A gente sai daqui junto, vai de ônibus e tranquilo. Aí eu falei: ah, tá bom. Mano, segunda-feira, chovendo pra caralho. Mano, absurdo, chovendo muito. Eu já tinha combinado, né? Eu falei: caraca, aí saímos atrasado. Irmão, pegamos o ônibus, eu não lembro, era Caxias. É um que vai de Caxias pra Tijuca. Mano, o ônibus dá 1 milhão de voltas. Roda o Rio todo. Eu lembro que era papo de 10 horas da manhã. Eu já tava atrasado quase 1 hora. Era quase 10 horas. Eu liguei lá, colégio, e falei: ó, vou me atrasar, vou chegar aí quase 2 horas. Isso no Na primeiro minha dia primeira. de algo que você provavelmente nem iria entrar. E tipo assim, era entrevista, mano. Eu tinha Quer passado dizer, na você tinha- prova. Você tinha que ter chegado 8 da manhã, Eu tinha chegado bem cedo, pô. porque, pô, Tá só ligado? pra É. provar que você realmente sério, merecia. sério, não é de propósito. Você viu que eu tinha organizado. Sim, sim, não, isso é Aí verdade. veio a criatura e me desorganizou, pô. Não foi culpa E sua. choveu. E o ônibus, caraca, mano, muita coisa acontece. Aí beleza, mas eu falei, tudo bem. O que eu vou fazer? Já tava lá. Liguei, aí graças a Deus, a alma bondosa que tava lá do outro lado da linha falou: não, mano, fica suave, fica tranquilo, que a gente tá aqui também, tá chovendo pra caramba, aqui também tá tudo alagado, e aí a gente tá recebendo as pessoas aos poucos. Por obra divina, tudo melhorou, a chuva parou, e eu cheguei lá, era quase 11 horas. Era quase 11 horas. Uhum. Mas cheguei com um atraso danado e deu tudo certo. Tô lá Não. até hoje. Vou fazer 16 anos nesse mesmo Ininterruptos. colégio. Graças a Deus. Meu E Deus. baseado nisso, Anderson, o que que eu já, como a gente já trabalhou junto, né? Eu já vi suas aulas, sei o pessoal gosta, os alunos gostam de você, da sua forma de dar aula. Pouquinho. O que que você acha que diferencia você como professor? Cara, sinceramente, assim, eu fico pensando às vezes que hoje em dia, quer dizer, desde o começo a galera sempre me tratou muito bem, né? Mas eu acho que é mais evolutivo, assim. Uhum. Eu procuro tratar as pessoas da melhor forma possível. Tá ligado? Porque eu sempre tento olhar pro outro e pensar assim: pô, cara, você quer ter aula de matemática às 7 horas da manhã? Realmente, numa segunda-feira, Quer ter? ninguém quer. Pô, cara. Muito improvável. E nem vou falar de lance de celular, etc. Agora tem lei e tudo. Nem vou falar Uhum. disso porque, pô, já são 16 anos lá. Se contar o todo, sei lá, são 17, 18 anos que eu dou aula. Cara, nem sempre teve smartphone tão cheio de opções pra gente. E ainda assim a gente não queria ter aula, principalmente de matemática, às 7 horas da manhã, cara. Então, minimamente, eu acho que o professor ele precisa ter uma empatia com o aluno e saber chegar no sapatinho, sabe? Tratar o aluno com carinho, com muito respeito ali, né? Brincar. E aí, você ter um carisma ajuda muito, sabe? Assim, você conseguir se conectar com o aluno. Essa conexão com o aluno não é você ficar amigo do aluno. Alguns são meus amigos, né? Tipo, alguns não, vários, na verdade. Sim. Acaba criando um Até laço porque de você amizade. acompanha eles muito Porque tempo, na né? nossa época tinha aquele negócio, né? O professor batia na mesa e falava: eu não sou amigo de ninguém aqui, não. Sim. Pô, cara, isso pra mim nunca levou a nada, lugar nenhum, tá ligado? Muita coisa mudou. Pô, desde o começo eu sempre falei: gente, se você quiser ser meu amigo, pode ser meu amigo. O importante é a gente se respeitar, pô. A gente não precisa entrar com aquela hierarquia. Eu sou professor e o cara é aluno. Não, a gente entra normal, pô. Ligado? É o que dizem. O professor, ele é um facilitador do conhecimento. É bem diferente daquela questão que as pessoas falam que o aluno é o ser sem luz, o professor vem ali para Sim, poder... até porque a palavra aluno é isso, né? É. Então, o professor é um facilitador Um do facilitador. ensino. Aí, cara, eu nunca pensei que eu tinha nenhum tipo de posição acima, tá ligado? Nunca cheguei com salto alto, tá ligado? Quando o Flamengo perde aquele jogo fácil, Aham. pô, me deixa... Você fala: pô, os caras entraram com salto alto. Mano. Sim. A humildade ali, tá ligado? Tu entrar... Isso não quer dizer que eles vão faltar com respeito, né? É tudo uma troca, pô. Sim, sim.
A diferença maior é que eu tenho mais experiência que eles. Meus alunos são, assim como todos os outros, são pessoas mais novas que têm menos experiência que eu, só isso, tá Sim. ligado? Eu só tive mais tempo de estudo, então sei um pouco mais. E tem casos, né, de alunos que são tão brilhantes que, se bobear, sabem mais que eu, pô. Tá ligado? E E às aí, vezes, uma questão Cara, até... empatou, então. Só Pode eu contribuir tenho mais com a aula. experiência de vida. ele pode Sabe contribuir qual é? num ponto com a aula. Então eu acho que isso é o diferencial hoje em dia, tá ligado? Os alunos precisam muito de uma figura que seja parceira deles mesmo, Sim. que eles possam confiar, Sim. tá ligado? Muito além do conhecimento. O conhecimento ainda é importante, sempre vai ser. Tá ligado? Mas essa parte eu acho que é a principal. Em relação a... Falando sobre a diferença do professor, o que diferencia como professor, falando sobre os alunos. Em relação à educação no Brasil hoje, porque você vive isso, né? O dia a dia na sala de aula, teve essa questão que você comentou da proibição do uso do celular. Como é que você acha que tá da educação no Brasil em relação aos alunos gostarem de matemática? Porque, assim, acaba sendo muito importante. Como você enxerga isso? Estão gostando cada vez menos? E aí você tenta se esforçar mais para que eles acabem gostando? Sim, eu não acho que a palavra gostar seria a utilizada, assim. Seria mais se interessar, né? Gostar, eu acho que já vem com a pessoa. Por exemplo, eu não gostava de matemática. Na verdade, eu não gostava de nada. Né? Bem sincero. Na verdade, eu não gostava de estudar. Até hoje, eu sempre falo isso, cara. Pra eu parar e realmente estudar, eu tenho que ver um sentido naquilo. Tá ligado? Porque, cara, estudar é maçante, mano. Sim. Eu sempre gostei de rua. Estudar na rua é impossível, pô. Hoje em dia eles gostam de jogo, de celular, de rede social. Estudar jogando é impossível, estudar na rede social é impossível. Apesar que agora as redes sociais até trazem alguns, né? Vários famosos, enfim, que ajudam um pouco, mas aquilo ali é um complemento, sabe? Não é o estudar. Estudar você tem que parar e se dedicar àquilo, sabe? Focar e meter bala. Não mais matemática, cara. Não tem como estudar matemática ali se tu não focar, escrever, tá ligado? Errar, voltar, ter aquela resiliência de voltar, Sim, tentar, etc. Ontem mesmo, uma amiga minha mandou uma questão, tá tentando um concurso, e aí era sobre probabilidade, tá ligado? E aí ela mandou uma questão, eu tava deitado assim, né? Aí ela, pô, cara, pode estar resolvendo essa questão boa. Aí eu falei, dá pra fazer aqui, tranquilo, de cabeça, né? A humildade da pessoa. Um salto alto. Cabeça, Aí eu, pum! Caraca, não dá pra fazer de cabeça não, né? Peraí, vou ter Porque tinha que separar em casos. Pra quem tá ligado na probabilidade, tem algumas questões que tu tem que separar em casos, tá ligado? E aí eu falei, pô, vou ter que escrever, vou ter que rabiscar, porque dava até algum ser com a cabeça mais avançada que a minha ia conseguir, óbvio. Mas no meu caso, eu precisava... E aí é até bom tocar nesse ponto que, assim, o estudar, o gostar, o entender... É diferente. É diferente pra cada um, pô. E eu acho que isso também contribui muito, sabe qual é? Porque, pô, eu tive que levantar e escrever. De repente tu ia pegar e ia fazer, pô. Deitado ali, tranquilão. De repente só eu olhar a questão ia fazer rapidinho, ou então não ia fazer, sabe? Cada um tem uma forma Cada um tem uma forma. E aí eu sempre falo com a rapaziada. Falo, pô, gente, o chegar até um entendimento é um caminho que cada um vai traçar o teu. A diferença é que para uns é mais fácil, outros é mais difícil. Entendeu? Sim. E pensando que em Brasil, né, a gente tem uma diversidade muito grande, porque eu trabalho numa escola privilegiada, né, assim, de muitos privilégios, a galera realmente tem uma base muito boa, tanto, assim, familiar, financeira, tem acesso, né, a boa educação desde o começo. Cultura e tudo mais. Etc. Então, assim, eu costumo dizer pra eles que, assim, eles têm que aproveitar, né, cara? Não é, assim, você tá nessa situação, você tem que falar, não, vou ficar aqui esperando. Não, mano, já tá ali, aproveita. E uma coisa que eu via você falando muito também era fazer sentido. Não só fazer sentido, mas a questão da matemática era assim, existem alguns cálculos que você dizia que não fazia sentido, que tinha que ensinar, faziam parte da educação, sim. E outros que talvez esse fosse o não interesse do aluno. Porque se ele enxerga que aquilo não faz sentido para a vida dele, Sim. por que estudar isso?
É tipo aí que é complementar, já tava até fugindo já do assunto. O lance, talvez, dos alunos estarem tão desinteressados é que também surgiu, né, assim, uma vertente aí muito, muito forte, uma linha muito forte de raciocínio, que é assim, eu só quero o que vai servir pra minha vida. Bom, se tu for estudar matemática, o que serve pra tua vida cotidiana, Vai né? reduzir muito. Pô, cara, tu não vai estudar quase nada. É. Não vai quase nada, pô. O que tu usa mesmo de matemática na tua vida, né? Que eu costumo dizer que são 3 vidas que nós temos, né? A pessoal, que é a tua vida cotidiana ali, a profissional, né? E a acadêmica. Então, quando eles estão lá na escola, estão estudando, eles têm a vida acadêmica deles, que um dia vai se juntar com a vida profissional. Um dia. Só que até se juntar com essa vida profissional, pô, ainda demora. Estão no ensino fundamental, pô. No ensino fundamental. Então, vai demorar. Então, isso na vida acadêmica. Na vida acadêmica, a gente tem assim, que estudar coisas que a gente não tem a ideia de onde vai utilizar aquilo. Tá ligado? Mas ela vai contribuir para uma coisa muito importante, que você aplica em todas as áreas da tua vida, todas, que é o raciocínio. Cara, matemática é grande desenvolvedor de raciocínio que você vai ter. Não tem melhor ferramenta desenvolvedora de raciocínio que a matemática. Não tem como. Entende? Você pode dar alguma outra ciência. Se você tiver um bom raciocínio de organização, raciocínio lógico, de tomada de decisões, mano, Sim, tu vai se dar bem. sim. E quem te dá isso é a matemática. Entendeu? Então, assim, eu sei que é muito difícil pro moleque, pra menina nova ali, que tá começando a estudar, olhar isso, tipo, caramba, eu vou ter que fazer essa cacetada aí de exercícios pra poder desenvolver um raciocínio que eu não sei o que eu vou fazer com ele. É, mais ou menos isso, tá ligado? Mas é o que a gente faz na vida, por exemplo. Pegando um exemplo que a gente usa na musculação, né? Aham. Adianta tu só malhar peito? Não. Embora todos nós, né? Inclusive, você Inclusive, malhou eu hoje antes malhei de vir pra peito, cá. Adianta você só malhar peito? Todo dia tu malha peito, peito, peito. Não, pô, eu vou ter que malhar costa, que também é maneiro. Aí eu vou ter que malhar bíceps, que também é maneiro. Aí eu vou ter que malhar tríceps. Aí eu vou ter que malhar perna, que nem um saco, né, cara? É, que ninguém gosta. Mas faz parte da estrutura. Sim. Pô, te desenvolve, é o melhor treino para o seu corpo. Pô, a gente descobriu isso há pouco tempo. Antigamente, no, sei lá, começo dos anos 2000, ninguém malhava perna, pô. Sim. Homem nenhum malhava perna. Talvez só os bodybuilders mesmo. Sim, sim. Tu ia nas academias, todo mundo tinha as pernas mais finas. A minha vai ser fina pra sempre, né? Não, a minha também. Também, pô, Faz parte. gosta de correr, É. não adianta. Tem genética também, É. não muda. Tem como. Ainda bem que tem essa mesa aqui, né? É, tá escondendo aí. Se fosse só a parte de cima, fica maneiro. Não, pelo menos a parte de cima tá melhorzinha, né? A gente consegue dar uma disfarçada, mas, pô. E aí, adianta tu malhar uma coisa. É o conjunto. Sim. Então, tu acha que, Entendeu? por exemplo, o que tá precisando é fazer com que as pessoas tenham uma noção de saber o que vai utilizar na matemática? Porque antigamente era muito assim, eu tenho um conteúdo programático e aí eu lanço matéria e tá faltando às vezes você trazer isso, ó. A Direcionar, matemática, ela vai te trazer uma linha de raciocínio, então é importante você saber isso, porque a gente, Sim, o professor não sabe, não tem como saber, mas ele É. tem Eu acho esse que poder, né? para o interesse mesmo do aluno também vai ser muito, tipo, individual, sabe? Sim, Porque por mais que a gente fale isso o tempo inteiro, pô, imagina só, tu tem, sei lá, 13 anos, 14 anos. Tá ligado? Você não precisa trabalhar, você não precisa, você só estuda. Sabe? Cara, no mundo de hoje, sério, o que você iria gostar de matemática? Você já não gosta de matemática, você já tem uma certa... não. Eu costumo pensar que se eu fosse, se eu fosse, né, um jovem hoje, eu teria muita dificuldade, cara. ainda mais com Pensando tudo do de jeito que eu informação. era antes, assim. Eu sabia que eu tinha que estudar, porque era a única saída, mano. Eu não tenho talento em nada. Eu nasci desprovido de talentos. Eu toco cavaquinho, mas eu sou muito ruim. Pô, eu ia Não, falar não até sou pra muito trazer, ruim, mano. não sou muito ruim, tá? Assim, é que eu não sei cantar, eu não sei dançar, eu jogo bola mais ou menos. Entendi. Tá ligado? Tipo assim, eu não tenho Mas se talento. diverte, o importante é se divertir. Não, eu faço as coisas pro meu divertimento. Aham. Mas, pô, não tenho nenhum talento. Minha família, pô,
100% trabalhadora. E a gente, desde pequeno, pô, né, morador de Caxias, caramba, vai fazer o que na vida? Entendeu? Tem que ser pelo conhecimento É. mesmo, é. Vai ter que ser estudando, mano. Entendeu? Tu vai ter que chegar a algum lugar estudando. Não tem como, cara. Não tem como. Sabe? A gente é baixada, parceiro. Não tem como. A gente vai ter que chegar estudando, a não ser que, por exemplo, hoje em dia, a gente pensa, não, mas tem outros caminhos. Tem a internet, Sim, ela deu uma gama de possibilidades. sim. Mas ainda assim você precisa ter ou sorte ou talento. É. Porque aí. A gente vê vários sem talentos aí, né? Sim, assim, sim. nem precisa citar Sim, nomes sim. porque a gente não precisa se complicar na vida. É. Mas, pô, tem vários sem talentos, assim. Mas ainda assim tiveram sorte. Porque, pô, aí tu vai contar com a sorte? Não. Entende? Alguém vai ter que se destacar nesse Alguém meio. tem que se destacar. Então, assim, o caminho que eu sempre garantia alguma coisa era o conhecimento. Minha avó falando até hoje, ó, conhecimento é um único tesouro que o ladrão não rouba. Tá ligado? A não ser que ele te dê uma paulada na cabeça, né? Aí, acerte ali a parte importante. E aí você fique, né, perca ele. Mas, enfim, faz sentido. E aí eu acho isso, sabe? Assim, ainda temos, né, o conhecimento como um tesouro muito forte. Eu não vou nem voltar lá atrás, né, antes de Cristo, falar sobre isso, porque seria parte de uma aula de história da matemática lá, Só pra que poder a galera, botar lá para com contextualizar, os gregos, porque, tá? porque a galera invadia as outras terras para roubar o conhecimento, né? A primeira matemática, mulher, né, matemática da história, Hipátia, morreu dentro de uma biblioteca, porque a galera, acho que ela era grega, se eu não me engano, e a galera invadiu para poder roubar os livros que eles já tinham, Euclides já tinham começado a escrever, ela também e tal. E aí entraram, saquearam tudo, matou todo mundo, tá ligado? Tipo, era isso, pra roubar os livros. Não era pra roubar o dinheiro, não, tá ligado? O tesouro. Antes valia, o conhecimento valia o mais. conhecimento, porque ali tinha muita coisa valiosa, sabe? Hoje em dia as bibliotecas estão aí, ninguém vai. Ninguém vai invadir. Tem poeira, pô. Se Ninguém chegar, quer invadir já biblioteca. dormir aberto, ninguém vai invadir. Tá ligado? Ninguém quer biblioteca. Você falou um negócio que é muito legal, né? Porque até quando a gente estuda economia, sociedade, né? A gente percebe que o maior investimento que a pessoa pode ter é o conhecimento, né? E o acúmulo de conhecimento, ele tem esse impacto muito grande no processo civilizatório. Então não é à toa que eles tentavam... cara. Assim, a gente esquece isso e talvez seja um direcionamento que, sabe? Eu vejo muito assim, os grandes dominantes do país tentam dar, né? Tentam investir muito nessas figuras de internet que, pô, cara, é muito dinheiro que vem da onde, mano? Investido nesses caras que não tem um talento, só fica incentivando a jogar negocinho aí, joga de azar pra lá, pra cá, pra tu ficar rico. Mas, mano, rico sem conhecimento Sim. vai ser daqui a pouco um futuro pobre de novo, filho. Porque a cara, gente vai fazer o que com a administração daquilo? A gente tá tendo um conceito novo esse ano chamado Brain Rot, não sei se vocês já ouviram falar, que é cérebro podre, a tradução literária, que é justamente falar sobre esse derretimento, né, do cérebro através de conteúdo muito ruim. Pô, a gente consegue citar vários, só que não precisa citar, né, assim. Sim. Caraca. Mas a ideia é basicamente essa, você meio que destruir o conhecimento através desse conteúdo ruim. Mas, Anderson, agora a gente vai mudar um pouco de assunto, mas tem a ver com conhecimento. Já chato já ficar falando de... Não é só por conta disso. Mas é porque assim, como você falou, gosta muito de conhecimento, e aí você resolveu fazer uma segunda graduação agora, que é a nutrição. O que te fez escolher nutrição? Pra você ver, né? Só comprovando aí, assim. Eu odeio estudar mesmo, assim. É uma coisa que é até contraditório. E é louco eu falar isso, mas eu confesso isso. É muito difícil estudar. Muito difícil. Cara, pra mim sempre foi... Cara, meu Deus, eu prefiro ir pra praia, pô. Melhor. Só que você tem que ter consciência, como eu falei. E repito, a gente precisa estudar, né? E aí eu me peguei, por exemplo, com 27 anos. Aí tem 10 anos já isso. Caramba. Talvez. Acho que tem 10 anos já isso. Eu tinha terminado o mestrado. Porque eu fiz a faculdade, né, no Gran Rio, 3 anos. 21 eu tava formado. Aí o que eu fiz? Falei, pô, preciso de uma especialização. Preciso de um diploma de uma federal, né? Pra impactar o meu currículo. Uhum. E no currículo, pô, ia contar muito, né? Aí pensei, vou pra
UFRJ, tentar pós-graduação lá. Aí consegui, passei para especialização, fiz 2 anos, eu acho, não lembro, especialização. Depois tentei o mestrado na UFRJ ainda, ensino da matemática. Consegui passar, passei como ouvinte, na verdade. 12º lugar. 11º foi um parceirão meu, até hoje também carrega aí, Alexandre, pô, parceiro demais. E aí entramos lá, fizemos mestrado, só que o mestrado acho que demorou uns 3, 4 anos, eu acho. Foi tipo isso. Pode ser que as contas não estejam batendo aí, mas Não, me perdoem, eu sou meio ruim em matemática. Tudo bem. Mas eu acho que foi de 27 para 28. Eu tava terminando o mestrado. E aí eu parei de estudar, né? Tava só estudando o que eu ia aplicar em sala de aula. E eu também já tava um pouco cansado, assim, de estudar, porque, pô, desde sempre eu tava estudando. Eu emendei uma coisa na outra, então tava lá com 28 anos estudando direto. Falei, agora eu vou só trabalhar, vou dar mais tempo também pro colégio, porque isso é importante, né? Você, tipo, dar mais disponibilidade pra escola, então, pra eles perceberem que você quer estar ali, né? E aí eu dei mais tempo, fiquei lá, uma carga horária bem grande. Só que chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso voltar a estudar. E aí foi o quê? 2000 e... Eu lembro que a gente conversou quando você 2019, tava lá, que tava pô. decidindo ali. Tava lá em 2019? Eu lembro que você tinha falado, pô, quero voltar a estudar, mas não sei ainda. Porque eu acho que Eu te passaram aconselhei pra aí... engenharia, mas aí não rolou. tinha que estudar Mas muito. foi em 2016 que eu terminei o mestrado. Aí fiquei uns 3 anos, foi isso. Mais ou menos isso, por aí. Mas Eu as lembro datas que a gente também não trabalhava importam junto muito, já, mas quando você tinha tava- comentado que queria E fazer. aí eu lembro que, assim, eu só estava mesmo entediado de, entre aspas, tá? Assim, de ter chegado num momento da vida que eu não precisava mais estudar. Porque se eu quisesse realmente parar de estudar ali, eu ia continuar dando aula, ia continuar surtindo os efeitos que eu tinha, fazia um curso ou outro de aperfeiçoamento. A gente tem muita opção, assim, né? Uhum. Dentro da área da educação. Mas eu falei, não, cara, eu preciso me desafiar, cara. Porque eu acho que a questão toda é essa. A gente só evolui quando tem desafio, mano. Assim, o ser humano não evolui sem desafio, cara. É. Às vezes a corda aperta um pouco, a gente reclama, mas é ali que tu cresce, mano. Entendeu? Por isso que eu sempre, assim, pô, cara, queria morar na beira da praia da Barra, no Leblon, queria, mano. Mas, cara, eu acho que ali, pra mim, né, como ser humano, ia ser muito mais difícil de evoluir, porque eu preciso disso, eu preciso do desafio. Talvez ali eu tivesse poucos desafios. Pô, lá em Caxias era muito desafio. Até hoje tem muito desafio. Tá É ligado? mais Então, motivador. isso pra mim é muito mais motivador. Tá ligado? Não que eu não queira morar na Não, com beira da praia. certeza, com certeza. Mas eu acho que, enquanto ser humano, pessoa, esses desafios te tornam melhor, né? E aí aconteceu isso. Eu falei, cara, eu preciso buscar um desafio. Não, obviamente, ninguém imaginava que ia ter a pandemia, né? Mas em 2020, de 2019, ano mágico, tá pro Flamengo, só pra lembrar, né? 2019. Tinha que fazer um jabá. Tudo tava fluindo bem. Eu tava empolgadíssimo, né? Com 2019. Falei, cara, é agora. Aí eu fiquei em dúvida em 3 coisas. 3 caminhos. Fazer o doutorado, fui até convidado numa palestra que rolou lá no Museu da Manhã e tal. A minha orientadora estava na plateia, ela me viu e falou, cara, vamos lá pra tu continuar, fazer o doutorado e tal. Aí eu falei, vou ver, vou pensar e tal. E a segunda opção era fazer engenharia, que a gente já até conversava. Sim, sim. E a terceira opção era fazer alguma coisa totalmente diferente. Fora da área da matemática. Tá ligado? E aí foi o que eu escolhi. Porque eu pensei, o doutorado eu quero fazer um dia, mas quando eu tiver bem mais pra frente, uns 60 anos, eu vou fazer um doutorado. Porque assim eu vou ter mais paciência pra ler, pra refletir sobre... Escrever tese, sabe, um monte de coisa. E aí, de repente eu faço lá mais pra frente. E eu falei, pô, engenharia não, porque, cara, eu já vi cálculo, eu já provei pra mim mesmo que eu consigo. Então eu quero algo que vai me desafiar numa área totalmente diferente, que até então eu acho que é impossível pra mim. E aí, pô, já tava esse lance de correr, já tava nesse lance de tentar se alimentar melhor, né? Uhum. Me alimentar melhor. E aí eu falei, cara, eu vou fazer nutrição na mesma do Gran Rio, pra poder ser tranquilo, né? Em relação ao horário, eu até pensei em fazer o Enem, mas falei, não, vou ali que é certo, encaixa certinho na minha rotina, vai dar tudo certo. E aí foi isso. Comecei em 2020, né?
tô aí terminando. Já era pra ter terminado, né? É pra ter terminado agora, são 4 anos de graduação. Era pra ter terminado dezembro agora, novembro de 2024. Mas com trabalho, questão de estágio, tive que protelar mais um pouquinho. Inclusive agora, ia terminar esse semestre agora, faltam 4 matérias. Uhum. 2 estágios, o TCC e uma outra matériazinha que eu fiquei devendo. Mas não dá pra terminar, porque não tem como fazer 2 estágios dando 40 tempos de aulas semanais, tá ligado? Aí eu vou fazer um estágio agora, nutrição social. Mas vou te E falar, vou foi até continuar. bom você não ter terminado, porque ia terminar antes de mim. Pois é, tá vendo? Ia ser uma sacanagem, porque Pô, realmente esse aqui, temos aqui um grande Sou quase maratonista. doutor já. E não, tu pode dizer que é maratonista. mano. Maratonista em faculdade, Tu é né? maratonista, tu demorou quantos anos? Quase 10 anos, cara. Quase 10 anos. Não, 10 anos é bizarro. E aí, Ser pobre é... cara, eu acho que os professores não aguentavam mais te ver. O que tá fazendo aqui, Daniel? Eu tive que trocar de faculdade por causa disso. Por causa disso, né? Troquei, não, vou Os pra caras outro... faziam um bullying com você. Te usava como exemplo. Não, o Daniel tá aqui desde o 2001. Quando fundou a faculdade, eu tava aqui. Nosso primeiro aluno, aluno 01. Ah, no 01 da turma? Não, 01 mesmo. Ele foi o 01, primeiro. Tipo isso. Aí me formei agora, aí beleza. Eu fiquei pensando nisso, eu falei, cara, já pensou? O Anderson na segunda faculdade termina primeiro que eu ainda. E eu lá, não, tô terminando no último semestre. Não, mas foi graças a Deus. Em relação à nutrição que você fez, qual o caminho que você pretende trilhar, assim, da nutrição? Tem alguma coisa em específico? Cara, é interessante porque a gente começa de um jeito. Eu pensei muito no começo esportiva, né? Muito ligado à musculação. Não a atleta em si, porque não é uma área que nunca me interessou, mas a musculação. Aí, aliado à corrida também e tal. Mas isso aí acabou que se perdeu um pouco. Não se perdeu totalmente. Mas eu comecei a me interessar muito por algumas doenças, tipo diabetes, por exemplo. Eu quero muito especializar em diabetes, doenças renais, sabe? Que eu consiga aplicar isso mesmo, assim, ajudar mesmo alguém, por exemplo, cara, botar uma pessoa que tem diabetes pra fazer um esporte. A nutrição é capaz de fazer isso, tá ligado? Muito legal. É uma parada surreal, né? Tipo, teve até um caso aí de se não me engano, foi um nutricionista que correu uma maratona ou uma meia maratona com pacientes diabéticos. Diabético. Não sei se era diabético ou renal, o cara, mas, assim, fez um planejamento anterior e eu acho que era renal. Acho que não era diabético, não. Acho que era renal porque tinha a questão do suor, né? Que o paciente renal é assim, bizarro, né? O cara que tem problema renal, a pessoa que tem problema renal realmente fica muito restrita. Porque, assim, o líquido, assim, que tu ingere não vai para lugar, né? Tipo, não sai. O rim não funciona. Sim. Só que quando você pratica o esporte, acaba, né, saindo pelos poros da forma de suor. Então ele correu, se não me engano, foi a meia maratona com esse paciente renal e deu tudo certo, sabe? A partir dos conhecimentos, né, aplicados ali, o cara conseguiu manter, né, a pessoa, entre aspas, ali, saudável para fazer aquele esporte. Sabe? Eu acho isso muito interessante. Então, acho que vai ser por aí. Então, não tenho pressa, mas assim, por aí. não tem nada determinado de tempo, mas vamos dizer que no futuro você vai encostar lá o piloto, né, o antigo GIS para nutrição ou não? Não. Vai alinhar os dois? A matemática acho que vai ser para sempre. Da sala de aula, que eu não sei até quando. Eu tenho muito gás ainda, cara. Assim, muito. Eu acho muito ainda, vibra pra caramba. Uhum. Não, isso é maneiro. Mas talvez eu dê aula de nutrição também, um dia. Ah, legal. Sabe Não, qual a ideia é justamente essa. Assim, não sei se você queria trabalhar clinicamente ou ser professor, né, nessa área, pegar uma coisa mais específica. Não, eu quero ter uma clínica. Quer ter uma clínica. Quero trabalhar com outros profissionais, tá ligado? Unir a galera. E hoje em dia com a internet facilita muito também. Unir a galera, sei lá, de estética, pegar pessoal de próprio endocrinologia, sabe? Fazer ali uma. Antes, a gente tá mais ou menos caminhando pro final aqui. Infelizmente. Mas, infelizmente, passa muito rápido. Mas olha só. Não deu pra perguntar tudo que a gente perguntava. Então aqui já vai ficar o convite pra uma segunda parte. Vai ter que fazer duas partes, não tem como. Vai ter que fazer a segunda parte. Falando ainda sobre nutrição, você acha assim, hoje como profissional, você acha que mudou a nutrição do passado
pro que você enxerga hoje, Pô. e até mesmo com a internet, muita coisa diferenciou. Pô, muito. Um grande exemplo é a creatina, pô. Que Era era proibida no Brasil, pô. Creatina é proibida. Por quê? Porque não tinha estudos. E hoje dizem que é o Muito novo, melhor cara. suplemento, né, pra É qualquer... o suplemento mais estudado no mundo, pô. Inclusive, indico creatina pra qualquer pessoa. Exceto assim, pra quem... Ah, vai dar problema no rim? Não, assim, se você não tem problema renal, creatina não vai te dar nenhum problema no rim, você não tem preocupação com isso, Uhum. tá ligado? Ela não vai acarretar nenhum problema. Ah, mas quem tem problema renal? Mas quem tem problema renal, cara, já tem que tomar cuidado com todas as outras coisas, inclusive com a creatina. Então o problema não é a creatina, Uhum. tá ligado? A pessoa já tem o problema renal. Ela vai ter que ter cuidado com a carne que come, pô. Sei lá, paciente renal que pode comer 50 gramas de carne no dia. Então vai ter que tomar cuidado com tudo. Até com a ingestão de água. Entendeu? Então, Essa é- assim, não é a creatina a grande vilã, né? A creatina realmente, você tomando nas doses corretas, ela é super indicada. Então, assim, eu sou muito novo nisso ainda também, né? Tô pouco tempo. Mas pelo que eu já vi, a nutrição de antigamente pra agora. Pô, Porque antigamente evoluiu era muito assim, tinha... as pessoas brincam que você chegava no nutricionista, ele puxava aqui uma lista dentro da gaveta com o que deveria, o que não deveria comer, aí toma aqui, isso aqui é seu. Só que era a mesma para todo mundo. Não tinha cara. um acompanhamento. A ideia da nutrição hoje individualizada, isso aí mudou muito, né, cara? Porque, pô, cada corpo é um corpo. Por isso que eu sempre falo assim, eu posso fazer um planejamento agora pra tu, tipo, ou pra vocês dois, vão ser planejamentos diferentes. Só que ainda assim, esse planejamento que eu fiz pode ser que não surte o efeito que a gente espera. Entende? Porque é através de testagens, cara, não adianta. A medicina é isso, né? Sim. Se tu for pra pensar, os estudos ocorrem num grupo de pessoas. Só que Sim. aí, por exemplo, vamos imaginar que esse grupo de pessoas sejam, sei lá, escoceses. Pô, olha o clima da Escócia, olha, sabe? Totalmente Os diferente. caras, por exemplo, atum, né? Que eu amo atum. Pô, descobriram que o atum era bom por causa dos esquimós, sabe? Tipo, galera que come os peixes lá diretamente do gelo, praticamente, né? Os peixes já saem geladinhos lá, Uhum. pá, o cara já vem comendo peixe. E perceberam que eles não tinha problema nenhum, né? De colesterol alto, sabe? HDL perfeito e tudo mais, sabe? Então, é assim, é através de estudos que a gente vai Perfeito. entendendo melhor, né? 2 perguntinhas rápidas em relação a isso. Sobre mitos e verdades. Só dieta funciona? Não. Não funciona. Perfeito. Existe uma dieta ideal? Também não. Tem a ver com a questão da testagem. né? Existe dietas ideais para aquele momento, mas ideal do tipo, ó, você vai seguir esse protocolo, vai dar certo aqui para você nesse momento, mas daqui a pouco a gente vai ter que mudar, porque você já é outra pessoa, e a cada vez você vai sempre mudando, porque você vai sempre se tornando uma outra pessoa, tá ligado? Uma coisa que meio eu... filósofo, É. mas é isso mesmo. Uma coisa que eu achei interessante, até mesmo seguindo alguns perfis de nutricionistas na internet, antigamente tinha muita questão da restrição da alimentação. E hoje em dia, você fala muito sobre trocar, né? Então, ao invés de você ingerir isso, você pode comer isso no lugar que vai te trazer uma quantidade X de proteína com menos carboidrato. Eu acho que isso é bastante interessante. Essa linha, mais ou menos, que você pensa assim, de não precisa ser restrito de alimentação, cara, só precisa... Eu vejo muito a nutrição hoje em dia dessa maneira. Pessoas normais e atletas, tá ligado? Por isso eu falei, eu queria, eu não pretendo trabalhar com atleta. Que o atleta, ele precisa ser rigorosamente controlado, Uhum. tá ligado? Pô, comeu 100 gramas a mais de arroz, ou 100 gramas é muito, né? 50 gramas a mais de arroz, 2 colheres de arroz a mais, já vai fazer diferença. Certo. Pra gente, nós somos pessoas normais, numa refeição isso não vai fazer diferença. Então a gente tem que entender isso, é ir com calma. Óbvio que Tem a uma gente não diferença vai do abusar. atleta pro... Mas, mano, você evitando fritura, evitando doce, açúcares, tipo, refinados, cara, isso já é um adianto, tá ligado? Treinando, aí que entra a parte chata, né? Que o pessoal quer milagre. A gente hoje em dia quer algo tudo muito rápido, né? Mano, é pra vida inteira, estilo de vida. Tá? Você tem que colocar isso pensando, cara, eu vou fazer isso pro resto da vida. Então a primeira coisa que você tem que trabalhar é a cabeça. É o mental, filho.
É o mental. Então é melhor que você vá se adaptando aos poucos ao planejamento, a entender como funciona a dieta, que na verdade, quando a gente fala dieta, parece que é restrito, né? Mas é um planejamento alimentar. Você só vai pensar antes de comer só isso. Tá ligado? Só que para isso, para pensar, você tem que estar com o mental bom. Porque senão você vai no fast food, vai ser no que é mais rápido, vai ser no que é mais gostoso. Ah, frita que é rapidinho, tá ligado? E aí acaba que você vai perdendo a linha de pouquinho em pouquinho durante o dia, quando tu viu 500 calorias, 600 calorias a mais por dia. Aí já era. Legal. Olha, a última pergunta, essa daqui vai ser boa porque lá é para vamos. te dar... É saia justa, levar em consideração que o ano letivo tá começando agora. E aí, como você já foi um professor que todas as turmas gostavam, isso eu tenho... eu sei disso porque eu estava lá e eu via que realmente os alunos gostavam. Agora, para você, Anderson, você vai segunda-feira, vai estar lá no colégio. Qual é a melhor turma para você? Qual o melhor ano? O melhor ano? O que você acha assim? Aí, Eu gosto você de vai me dar complicar aula. mesmo. Para te Vai complicar. me complicar, né? O melhor ano de matéria. Que você, assim, eu mais gosto. gosto de dar aula para esse ano aqui por causa dessa Assim, matéria. A matéria, tá? Ó, é matéria. Não, Matéria. Vai ter que se explicar segunda-feira. É o nono ano, assim. Por quê? O nono ano, apesar que eu já não pego o nono ano há uns 3 anos, mais ou menos. Não, Mas... rapidinho. Ah. Você falou que é pela matéria o nono ano. Mas para te complicar, pelos alunos, qual que você prefere não, mais? Não tem como. É impossível. É impossível. Todas as turmas têm meu coração ali, cara. Eles sabem disso. Você saiu bem, você saiu bem. Mas fala Pela do nono ano, pela matéria. Pelo nono ano, porque é um divisor de águas, né? Eles estão começando a realmente a ver a matemática de uma forma mais matemática, né? Sim, demonstrar, ver algumas coisas mais específicas. No 8º ano, eles estão caminhando ali ainda. Mas ainda não é tão... Não me enche tanto os olhos, mas, por exemplo, lá na escola que eu trabalho, que a gente trabalhou, né? No caso, tu trabalhou, a gente começa básica no nono ano. A gente demonstra aquela fórmula maravilhosa. Sim. Que a gente usa no dia a dia. Todo dia. Eu usei agora, antes de vir pra cá. Eu usei agora, antes de subir aqui. Tive que calcular. E a gente demonstra. E aí tem teorema de Tales, que envolve proporcionalidade. Aí dali a gente já... Pô, mas proporcionalidade não era outra coisa, agora tá na geometria, tá ligado? A gente tá unindo as coisas, então... E aí eles estão meio que sendo preparados para o ensino médio, que aí o couro vai comer de verdade. Né? Perfeito. Então, a gente vai ter que fazer uma segunda parte, porque ainda tem a questão da corrida, isso aí eu quero falar bastante sobre corrida, bem-estar, essa mudança, rápido, houve uma virada de chave, é muito rápido, muito rápido. Então a gente vai já ter um compromisso aqui, uma segunda parte pra gente poder conversar. E aí para finalizar, você olha para aquela câmera ali, você já tá familiarizado, minha amiga, deixa aí o seu seu Instagram, o pessoal pra quem quiser me seguir aí. Tem dica de corrida lá direto? Tem pouca coisa lá, né, cara? Mas pra quem quiser seguir, tá Almeida _Andy, eu acho que é isso ou mesmo. Anderson Almeida, mas eu acho que é Almeida _Andy, o arroba. Ou se quiser encontrar do podcast, que é mais fácil, vai ter menos pessoas, vai estar lá, a gente vai poder fazer a marcação. Lá, você vai fazer parte dos meus 50 amigos. Bem, a gente tá finalizando aqui. Deixar então o arroba do podcast, podcast.desconhecido. Aí lá no perfil vai ter, para ficar mais fácil, né? Vai ter o link do YouTube para poder assistir esse podcast aqui na íntegra, essa conversa na íntegra. Passou muito rápido e vai ter parte 2. Já tem um compromisso aqui. Tá fechado aqui, tá fechado. Ó, apertando de mão aqui. Perto de mão, tá prometido, vai ter parte 2. Tem parte 2. Obrigadão aí, Anderson, pela participação. João. Obrigado, pessoal, por assistir. E aí vai ter a parte 2. É isso aí, vamos Fiquem aguardar. ligados. É isso aí. Valeu, um abraço. Valeu, gente.